Então, hoje, né, é o nosso último encontro desse projeto. O tema vai ser a violência doméstica, como conduzir. Quem vai estar apresentando sou eu, Adriele Cardoso, e a Estela Faustino. Pode passar. A gente tem, né, que os objetivos dessa apresentação vai ser definir violência doméstica e familiar, trazer o papel do profissional de saúde, mostrando, né, quais são os riscos, o acolhimento que a gente pode estar fazendo com o paciente, o fluxo de atendimento. A gente vai trazer também a temática da violência sexual contra mulheres e adolescentes, mostrando as atribuições do serviço de saúde frente à mulher violentada, contracepção de emergência e aborto legal, as profilaxias que podem ser feitas e o segmento do caso, e também trazendo as medidas de prevenção e denúncia que podem estar sendo feitas. Pode passar. Sobre a definição da violência, a gente tem, né, que a Organização Mundial de Saúde define que a violência se caracteriza pelo uso intencional da força física ou do poder real ou ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra o grupo ou uma comunidade que resulta ou tem a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Pode passar. Sobre a violência doméstica, a gente tem, né, que de acordo com o artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, que é conhecida como a Lei Maria da Penha, ela define, né, que a violência doméstica familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, psicológico ou sexual e dano moral ou patrimonial. A gente tem, que ainda falando sobre a Lei Maria da Penha, no artigo 7º, ela define 5 formas de violência doméstica e familiar, que seria a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A gente tem que a violência física ela é definida como a prática de atos que ofendam a sua saúde ou integridade física, que a violência psicológica ela engloba condutas que lhe causem qualquer forma de danos emocionais e diminuição da autoestima ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A gente tem que a violência sexual é qualquer forma de constrangimento a presenciar, manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Além disso, também, quando a mulher ela é induzida a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou ainda que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A gente tem que a violência matrimonial ela é definida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os que são destinados a satisfazer as necessidades, né, da mulher. E violência moral, a gente tem que ela vai ser caracterizada por atos que configurem calúnia, difamação ou injúria. Pode passar. A gente tem, né, essas matérias aqui que chamam a atenção sobre essa questão da violência doméstica. Aí aqui, dados da Bahia, a gente tem que sobre os feminicídios, a Bahia registra mais de 65 casos até setembro de 2021. Sobre São Paulo, a gente tem que uma pesquisa aponta que 1 em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência durante a pandemia no Brasil. Pode passar. E a gente tem aqui dados que mostram que a violência doméstica e familiar é um problema de saúde pública. A gente tem que muitas mulheres que procuram serviços de saúde com reclamações de gastrites, dores generalizadas ou então outros problemas, elas vivem situações de violência doméstica, né, dentro das suas próprias casas. As mulheres com idade de 15
há 44 anos, elas perdem mais anos de vida saudável em função de estupro e da violência doméstica do que em razão de câncer de mama, de útero, problemas relacionados ao parto, problemas cardíacos, AIDS, doenças respiratórias ou acidentes automobilísticos. A gente tem que 1 em cada 5 dias de falta de trabalho no mundo é causada por uma violência sofrida pelas mulheres dentro de suas casas, e a gente tem que a cada 5 anos a mulher perde 1 ano de vida saudável se ela sofre violência doméstica. Sobre o papel do profissional de saúde, a gente tem que os profissionais de saúde eles estão em uma posição estratégica para estar detectando riscos e identificar as possíveis vítimas de violência doméstica. Sejam os ACs, né, por meio das visitas domiciliares, em que eles podem estar observando a dinâmica da família, ou então por meio dos outros profissionais de saúde, que vão estar em contato direto com a paciente, observando as suas atitudes, fazendo um caso também exame físico e etc. Pode passar. A gente traz aqui alguns indicadores de violência contra a mulher, que são pontos importantes de estar sendo observados durante o atendimento da paciente, né? Muitas vezes as pacientes elas vão ter transtornos crônicos, vagos e repetitivos, vai ter uma entrada tardia no pré-natal, o companheiro ele é muito controlador e aí a gente percebe que ele reage de uma forma estranha quando é separado da paciente, né, da mulher. A paciente ela pode estar apresentando infecção urinária de repetição, sem uma causa secundária, dor pélvica crônica, síndrome do intestino irritável, transtornos na sexualidade, complicações em gestações anteriores, como abortos de repetição. Pode passar. Depressão, ansiedade, dor crônica em qualquer parte do corpo, ou mesmo sem uma localização precisa, dor que não tem nome ou lugar, um histórico de tentativa de suicídio, lesões físicas que não têm uma explicação adequada e fibromialgia. A gente tem também, né, que essa violência sofrida pelas mulheres, ela segue um ciclo. Pode botar? E aí esse ciclo ele é dividido em 3 fases. A gente tem que na primeira fase vai ser a evolução da tensão. O homem, né, que ele é o autor da violência, ele vai apresentar um comportamento ameaçador e violento, ele vai humilhar e instigar a sua parceira, destrói objetos dentro de casa. A mulher ela vai se sentir responsável pelo comportamento do parceiro, né, e vai procurar justificativas para a atitude que ele está tendo. Ela pode estar justificando por meio de que acha que ele está muito cansado, está estressado, estava bêbado, ou então que ele tem alguma doença. Pode passar. A fase 2, que é a fase de explosão, é aquela em que o autor da violência ele vai cometer as agressões físicas ou até mesmo verbais. Ele vai aparentar estar transtornado, né, descontrolado. A mulher ela vai estar fragilizada e em choque. Ela acredita que não possui mais controle sobre a situação e até mesmo sobre a sua relação. E essa é a fase na qual a mulher ela vai procurar ajuda, seja indo a uma delegacia da polícia, ou então buscando ajuda em hospitais, ou até mesmo no PSF, pode passar. E tem a fase 3, que vai ser a fase de lua de mel, em que o autor da violência ele vai se mostrar arrependido, vai pedir uma nova chance, ele vai se tornar atencioso e carinhoso, ele promete que vai mudar de comportamento, vai se tornar uma nova pessoa, e a mulher vai acabar acreditando na mudança desse parceiro, confiando que os episódios de violência não vão se repetir, só que aí vai acabar seguindo esse ciclo vicioso que eu acabei de falar, né? Em que vai ter a fase 1 de evolução da tensão, a fase 2 de explosão e essa fase 3 de lua de mel que foi dita. Pode passar. Aqui a gente traz alguns apontamentos de como deve ser o acolhimento desse paciente. O atendimento ele deve ser realizado preferencialmente por uma mulher, deve ser ofertado um atendimento humanizado, a paciente ela precisa ser tratada com respeito e atenção. É importante que o profissional de saúde ele disponibilize tempo para ter uma conversa tranquila com a paciente.
É importante estar mantendo o sigilo das informações e proporcionar uma privacidade no ambiente em que vai estar sendo feito esse atendimento. Não esquecer de notificar o caso, evitar a revitimização da paciente, seja por meio de perguntas indiscretas ou emissão de juízo de valor. É importante a gente estar tentando tranquilizar a paciente, né? Afastando a culpa que ela pode estar sentindo devido a essa violência. Além disso, a gente pode estar também validando, né, esse sofrimento que ela sente e essa agressão. E, no mais, é importante ter uma conduta profissional frente à demanda do usuário, correspondendo às suas expectativas e necessidades. A gente traz aqui 12 passos da abordagem ao paciente, em que vai ser exemplificado no último slide. Pode passar, né? A gente traz aqui, né, esse fluxograma de atendimento que pode ser realizado em unidades básicas de saúde, né, as mulheres que são vítimas de violência. A gente tem a sala de acolhimento, que pode ser feito por um enfermeiro, ou então a equipe do centro de saúde ou do PSF, que foi o que foi exemplificado na parte de acolhimento, né? A gente tem aqui o médico ginecologista ou médico clínico, um assistente social ou gerente da unidade de saúde ou um coordenador do PSF. Ele pode estar tomando algumas atitudes, né? Ele pode estar apoiando essa mulher, no caso, se ela desejar fazer um registro policial do fato, a gente pode estar também informando sobre o significado do exame de corpo de delito, ressaltando a importância de tornar visível a situação de violência que ela está sofrendo. Pode estar sugerindo também o encaminhamento aos órgãos competentes, que seria uma delegacia policial, de preferência, delegacia de proteção à mulher, e instituto ou então departamento médico legal. Está orientando essa mulher quanto ao seu direito e a importância dela guardar uma cópia do boletim de ocorrência. E também está estimulando a construção de vínculos com diversas fontes de assistência, acompanhamento e proteção, reforçando a sistemática de atuação de um agente de apoio, né? Que no caso é exemplificado nesse fluxograma pelo acompanhamento psicológico. A gente tem também algumas atitudes que a gente pode estar tomando de acordo com a escolha da paciente. Se essa paciente ela está motivada a dar andamento ao processo de separação, a gente pode estar encaminhando aos serviços jurídicos, Defensoria Pública, Fórum Local ou ONGs de apoio jurídico. Se essa paciente ela deseja estar dando continuidade à relação, ou então ela tem filhos, né, o que gera uma necessidade de preservar os vínculos parentais, a gente pode está sugerindo o encaminhamento para atendimento de casal-família e, no mais, é importante que sejam mantidas as visitas domiciliares periódicas para que possa estar acompanhando o caso, né, e fazendo notificação. Então, em relação a essa parte de violência doméstica, né, a gente resolveu abordar também um pouco em relação à violência sexual, porque vão ter alguns protocolos específicos, né, nessas situações, que os agentes de saúde devem saber. A gente sabe que em situações de violência contra a mulher existe uma subnotificação muito grande, né? A grande maioria das mulheres que resolvem denunciar corresponde a apenas 5%, né? Existe um levantamento de dados que apenas 5% das mulheres que sofrem violência resolvem fazer a denúncia, né? E ir para frente com isso. Então, é muito importante compreender que aquele ciclo que a Adriele explicou também, da violência doméstica, ele é um ciclo muito difícil, né, de ser quebrado pela pessoa que está envolvida. Ela está vulnerável ali, ela está sofrendo um relacionamento abusivo, que é muito complicado, né, dela sair. Então, a gente tem que ter ciência de que a gente não pode julgar, né, tem que ter um acolhimento, é importantíssimo essa etapa. Em relação à violência sexual, então, a gente vai abordar aqui a mulher e adolescentes, e quando eu digo adolescentes, são maiores de 14 anos, porque menores de 14 anos são considerados vulneráveis, né? Eles não são considerados capazes de consentir a nenhum tipo de relação, então, independentemente do que acontecer, é considerado estupro de qualquer forma, então vai ter algumas outras condutas diferentes. Então, aqui a gente vai se ater
a violência sexual contra a mulher e adolescentes. Então, a definição da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, vai definir a violência sexual como todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas, ou ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa, por meio de coerção por outra pessoa, independentemente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o local de trabalho. Então, aqui, né, foi mais ou menos o que a Adriele já tinha falado, mas é importante ressaltar essa questão da relação dessa pessoa com a vítima, independentemente de ser namorado, de ser marido, de ser qualquer coisa assim, se esse ato ou de qualquer outro modo, essa insinuação sexual não for consentida, não for desejada, né, pela mulher que está envolvida, pela pessoa que está envolvida, ela vai ser considerada uma violência sexual, além daquelas outras que a Adriele citou também, né, de casamento, coabitação forçada, gravidez, entre outras questões assim. Então, dentro disso, né, a gente tem, numa cartilha da Organização Mundial de Saúde, que essa violência sexual também é estupro dentro de um relacionamento, estupro por pessoas desconhecidas ou até as conhecidas. Inclusive, esse é um dado importante, a grande maioria dos casos de violência sexual são cometidos por pessoas conhecidas da vítima, tentativas sexuais indesejadas ou assédio sexual que podem acontecer na escola, local de trabalho ou qualquer outro ambiente, uma violação sistemática e outras formas de violência, né, particularmente comum em situações de conflito armado, como, por exemplo, a fertilização forçada. Não é o caso, a gente não vive muito bem esse caso no Brasil, né, mas a OMS ela traz isso como uma cartilha que é mundial. Abuso de pessoas com incapacidade física ou mentais também, né, vai ser vulnerável aqui. Estupro e abuso sexual de crianças. E essas outras formas tradicionais de violência, que seria o casamento forçado, coabitação forçada, casamento infantil, enfim. Então, a gente tem, né, que, como já foi dito, a violência contra a mulher, né, essa violência de gênero, né, ela está associada, né, ao fato de ser mulher, porque elas são as que mais sofrem com esse tipo de violência. E no caso da violência sexual, a gente tem algumas consequências, né, que vão estar associadas, são diversas consequências sociais para a saúde e para diversas questões que essa pessoa vai passar e essa família, né, pode passar também. Então, a gente tem aí uma gravidez não planejada, os abortos inseguros, disfunção sexual, né, incapacidade da mulher poder sentir satisfação sexual após, né, ter tido esse trauma, infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV, né, e hepatite B também, que não tem cura, fístulas traumáticas, depressão, transtorno por estresse pós-traumático, ansiedade, dificuldades para dormir, alguns outros sintomas que podem ser somáticos, né, dores de estômago, dores no corpo, fibromialgia também, né, como já foi citado por Adriele, comportamentos suicidas, transtornos de pânico, e a gente tem nessa cartilha da OMS que muitos casos de violência sexual levam à morte também da mulher, ela acaba falecendo mais cedo se ela sofre esse tipo de violência. Então, a gente tem um decreto específico de 2013, que é esse decreto número 7.958, que vai estabelecer diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de saúde pública e da rede, né, do SUS. Então, ele vai definir mais ou menos como que os profissionais devem se comportar, quais são as orientações que devem ser dadas a essa paciente. Então, aqui a gente trouxe só alguns artigos, só para mostrar que existem tanto atendimento por profissionais de segurança pública, né, no caso dessa mulher procurar diretamente uma delegacia, né, ou a polícia, né, e tanto quanto da rede de atendimento do SUS, né, e que então esses dois tipos de profissionais, eles vão observar as diretrizes em relação ao acolhimento, né, e aí ele fala de serviço de referência, mas esse acolhimento a gente tem que prestar bastante atenção, porque ele pode se dar em qualquer serviço de saúde, principalmente onde essa paciente tiver algum tipo de vínculo ou for mais próximo dela, que é o que a gente espera, né, que esse vínculo seja com a unidade de saúde da família. Então, um atendimento humanizado, né, ela deve receber esse atendimento, observando esses princípios de respeito, a dignidade da pessoa, não discriminá-la, o sigilo profissional e a privacidade, extremamente importantes. Ter um espaço para escuta qualificada e privacidade durante esse atendimento, né, para você poder propiciar um ambiente de confiança à vítima, né,
a informação que ela tem que receber, assegurar da sua compreensão sobre o que vai ser realizado, né, no caso de um exame, do exame ginecológico, por exemplo. Então, cada etapa do atendimento, né, que vai ser realizada, também a importância das condutas médicas que vão se seguir, as multiprofissionais, com assistentes sociais, psicólogos, enfim, a equipe multiprofissional que vai dar o atendimento a essa mulher vítima de violência, e também policiais, desde que ela tenha, né, respeitando a decisão dela de realizar qualquer um desses procedimentos. Então, a mulher que sofre de violência sexual, ela não tem obrigação de fazer boletim de ocorrência, ela não tem obrigação de passar por exame no IML, né, exame de corpo de delito, ela não tem obrigação de nada, assim, ela vai fazer se ela quiser, e mesmo assim a queixa dela deve ser acolhida, e a gente deve imaginar, né, o trauma que essa mulher passou, então a gente deve respeitar essas decisões dela. A identificação e orientação das vítimas sobre a existência de serviços de referência, né, para atendimento a essas vítimas, então sempre procurar saber quais são os serviços de referência da sua cidade, né, do município, para essas vítimas, se existe alguma ONG, se existe algum lugar onde você possa referenciar essas mulheres para ter também um apoio, né, um acompanhamento mais completo. E a gente vai considerar, né, então, o que os profissionais de saúde do SUS vão realizar. Vão realizar, então, acolhimento, anamnese, realização de exames clínicos e laboratoriais, e preencher o prontuário, né? E esse prontuário aí vai ser bastante essencial, porque no caso dessa mulher decidir seguir adiante com uma denúncia, essas informações do prontuário vão ser suficientes para muitas coisas que ela pode decidir fazer depois. Então, esse prontuário vai ter que ter um registro muito fidedigno, né, o que está acontecendo, tanto da enfermagem quanto do médico, né? Então, a data, a hora do atendimento, a história clínica detalhada, com os dados sobre isso, e nessa hora é importante uma escuta ativa, né, um acolhimento, vai ser muito importante porque para a vítima relembrar o que aconteceu e tudo mais vai ser muito doloroso, então separar um tempo para isso é importante, né, não acelerar, evitar julgamentos, enfim, tudo esse tipo de coisa. Fazer o exame físico completo, né, inclusive o ginecológico, né, se necessário, uma descrição bastante minuciosa das lesões encontradas, né, com a temporalidade, localização específica, uma descrição também minuciosa de vestígios e outros achados no exame, que muitas vezes pode existir vestígios de secreção de sêmen, enfim, podem existir alguns vestígios nessa vítima, né, então pode ser importante também você registrar isso, e a identificação dos profissionais que realizaram esse atendimento. Também tem, então aqui em relação à coleta, preenchimento, enfim, tudo está lá bem determinado nesse decreto em relação a isso, e aí por fim a gente só ressalta a questão da ficha de notificação compulsória de violência doméstica, sexual e outras violências, né, como a Adriele também falou, e a questão da orientação à vítima, né, ou responsável legal, né, no caso de menores de idade, menores de 18 anos, a respeito dos direitos e a existência de serviços de referência para atendimento às vítimas de violência sexual. Então, quais direitos, né, que a gente vai abordar, né? Aqui seria já ao Ministério da Justiça, que está na lei também. Então, a gente vai abordar isso mais adiante, né? Vou só falar um pouquinho aqui. Então, a gente orienta as vítimas, né, da importância, qual que é a importância do boletim de ocorrência, né? A gente, uma vez que essa vítima pode denunciar o agressor, a forma que a gente tem de prevenir que isso possa acontecer de novo com ela ou com outra pessoa seria na penalização, né, desse agressor, no estabelecimento de um inquérito, de uma investigação a respeito disso. Então, a gente vai orientar a respeito da importância desse BO, mas se ela não quiser fazer, a gente também tem que respeitar essa decisão. A gente tem que ficar atento para reconhecer os sinais de violência não declarada, né? Especialmente, né, na violência doméstica, a gente tem que estar sempre se capacitando e nos mantendo sensibilizados em relação a isso, assim, da gente poder captar o que está acontecendo com aquela paciente, né? Às vezes a paciente chega contando uma história que a gente que ela não vai falar logo de cara, né, que sofreu isso. Muitas vezes ela esconde, ela tem vergonha, né? Como a gente viu, a maioria não denuncia. Mas aí a gente começa a perceber que a história
tá alguma coisa faltando, a história não está fechando, e tentar conversar um pouco mais e tal, e aí a gente consegue, se a paciente confiar na gente, né, estabelecer esse vínculo e acabar descobrindo uma violência que ela pode ter sofrido. Então, a questão da privacidade, né, que tem que estabelecer esse ambiente, sigilo, né, extremamente importante, né, em relação a isso. Então, a gente só vai repassar a outro profissional, outro serviço, as informações necessárias, né, para garantir esse atendimento adequado, e ouvir atentamente o relato da situação, avaliando a possibilidade de risco de morte ou de repetição dessa violência. Aí a gente também vai ter a questão de tratar, né, as condições médicas de emergência, né, caso tenha hemorragia, fratura, lesões de pele, enfim, são diversas as que podem acontecer, né, inclusive a questão das profilaxias para as infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai realizar exame clínico e coleta com consentimento informado, né, e isso vai estar registrado. Respeitar a confidencialidade, né, novamente, é algo que se repete bastante, e isso é muito importante. Solicitar os exames laboratoriais, né, de acordo com a norma que a gente tem do Ministério da Saúde, que a gente vai falar assim. Então, esses exames, né, recomendados, a gente tem que, de 15 dias em que ocorreu a violência, a gente tem que pedir essas transaminases e o hemograma. Em 45 dias, a gente vai avaliar o conteúdo vaginal, vai fazer um exame para detectar sífilis e anti-HIV, e isso a gente vai fazer repetidas vezes por conta da janela imunológica, né? A pessoa, ela pode, em 45 dias, ainda não apresentar uma carga, né, suficiente dessas infecções que vão ser detectáveis em exame em 45 dias, mas eles podem ser detectados depois. Existe aí um período, né, que entre a infecção e até aparecer nos exames. Então, em 3 meses, vamos solicitar a colposcopia, um citopatológico de colo uterino, novamente a VTRL, o anti-HIV e também exames para hepatite B e C. E em 6 meses, vai repetir novamente o anti-HIV e os exames para hepatite B e C. A gente essa mulher, ela tem direito à contracepção de emergência. Então, a gente tem algumas formas de fazer essa contracepção de emergência, que a maioria é feita com essa dose única de levonorgestrel, de 1,5 miligrama, né? Que pode ser feito em até 72 horas, essa é a famosa pílula do dia seguinte, né? E ele é considerado o método melhor tolerado, mais eficaz, e não interfere, né, com os antirretrovirais que vão ser utilizados por essa mulher como profilaxia após exposição. E também existe o método de USP, que seria associação, né, de 2 hormônios, né, então 200 microgramas de etinilestradiol, mais 1 miligrama de levonorgestrel, dividindo em 2 tomadas de 12 em 12 horas, né? Essa também é uma outra contracepção de emergência hormonal. Não é recomendado o DIU, né, feito nesse momento, porque não só você vai aumentar o risco, né, das infecções ali do colo uterino, como também você deve evitar manipular os órgãos genitais dessa paciente que já estão traumatizados. E essa mulher também vai ter direito ao aborto legal. Então, aí a gente trouxe essa cartilha que foi feita pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em 2018, para informar as mulheres e os profissionais, né, que lidam com isso sobre o que é esse aborto legal, que é um processo de interrupção, né, na gestação, de fetos de até 20 ou 2 semanas, com peso de até 500 gramas. E esse aborto, né, ele pode ser espontâneo ou induzido. E esses casos que são previstos por lei é conhecido como aborto legal. Então, qualquer perda, né, do feto que tem de 20 a 22 semanas com até 500 gramas é considerado aborto, né? Depois desse período já é chamado de antecipação do parto. Então, a gente tem que no Brasil é permitido em apenas 3 casos, né, o aborto legal, que seria no caso de gravidez de risco à vida da gestante, a gravidez resultante da violência sexual e a anencefalia fetal, né, que foi aprovada pela STF em 2012. Então, aí a gente também é importante dizer que para ter direito ao aborto não é necessário uma autorização judicial e nem apresentação de boletim de ocorrência.
Então, ele vai precisar de alguns outros documentos, mas esses não são necessários. Então, não é necessário que a paciente faça um boletim de ocorrência para ela ter direito a isso. É claro que isso vai ser já de um serviço especializado, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui para todo mundo ter ciência, né, de como que isso funciona. Não são todos os hospitais que vão realizar esse procedimento, e é importante, né, saber se no município não há esse serviço, a paciente deve ser encaminhada, inclusive com o fornecimento de transporte ao serviço de referência mais próximo. Os profissionais que atendem essa mulher nesse serviço de referência é uma equipe multidisciplinar formada, no mínimo, por um médico ginecologista, obstetra, né, anestesista, enfermeiro, psicólogo ou assistente social. Então, a gente tem uma equipe mínima que deve prestar esse atendimento multidisciplinar. Então, no caso específico da violência sexual, esse aborto vai ser permitido até a 20ª semana, podendo ser estendido até 22, desde que o feto tenha menos de 500 gramas. Os documentos necessários para a realização disso são colhidos no hospital, onde o procedimento vai ser realizado. E quais são esses documentos, né? É um termo em que a mulher opta pelo aborto, se responsabiliza pelos fatos narrados, né, enquanto verdadeiros. Então, ela vai autorizar isso expressamente, né, que ela está ciente da decisão pelo abortamento, se responsabiliza que aqueles fatos são verdadeiros, né? Então, ela vai assinar esse termo. As que são menores de 18 anos vão precisar desse termo assinado pelos responsáveis. O parecer técnico do médico, que vai atestar a compatibilidade da idade gestacional, também vai ser importante, com a data da violência, né? Porque tem que ter essa idade gestacional dentro aí dessas, no máximo, 22 semanas. E o termo que aprova o procedimento de interrupção da gravidez. Esse termo ele está descrito nessa portaria 1508, né, de 2005, e ele vai incluir o relato de 3 profissionais e esses pareceres, né, de 3 profissionais que vão atender essa paciente, psicólogo, médico e mais um outro profissional. E esses pareceres não podem ser conflitantes, eles têm que ter pareceres iguais, né? Mas aí está explicadinho melhor lá na portaria. Então, novamente ressalto, não é necessário apresentar para o hospital boletim de ocorrência, nem laudo do Instituto Médico Legal e nem autorização judicial. A equipe pode se negar a fazer um aborto, porém, por conta de questões pessoais, então o médico pode se negar a fazer, porém, essa paciente ela deve ser, então, encaminhada para um serviço em que ela possa realizar. Então, aí, né, a gente tem essa questão que eu acho que eu já expliquei, né, a respeito de 3 integrantes da saúde, né, que vão escrever esse termo de aprovação de procedimento de interrupção da gravidez. E aí, ele segue mais ou menos esse fluxo, né, quando ela chega nesse serviço especializado. Primeiro vai ser ouvido por um assistente social ou por um psicólogo, ou os dois, né, e depois também a avaliação junto do médico, né. Então, esse seria mais ou menos esse fluxo de atendimento. Aqui eu trouxe algumas perguntas que eu achei bastante pertinentes, que estão nessa cartilha também, né, de 2018, da Defensoria Pública, que ele questiona, assim, algumas perguntas que são muito frequentes, né? Então, o profissional pode convencer a mulher a mudar de ideia? Aí ela diz que não, você tem que respeitar a liberdade, a autonomia e a autoridade da mulher para decidir se ela deseja manter ou interromper a gestação. Então, isso não cabe a nós, né? O que a gente tem que fazer é informar a paciente acerca dos direitos que ela tem. Então, a gente tem aqui, em quais situações ocorre negligência de atendimento? Então, um dos exemplos que ele traz é quando a mulher não recebe cuidados básicos, né, referentes ao acolhimento, atenção humanizada, informações sobre alternativas à gestação e sobre procedimentos de interrupção mais indicados, né? Cuidados também do pós-aborto, métodos contraceptivos, e falta de encaminhamento a outro profissional quando se tem essa objeção de consciência, né? Que é quando o profissional ele se nega, né, a realizar um procedimento por motivos pessoais. Então, você deixar de encaminhar outro profissional é considerado negligência de atendimento. E também, né, essas condutas também podem ser caracterizadas como violência obstétrica. A mulher tem direito ao acompanhante, né, em todas as fases do acolhimento. Então, também a lei
11.108, ela vai estar determinando que ela tem, sim, esse direito. E agora a gente chega em relação a... Então, isso tudo foi em relação à orientação geral. Aí, quando essa mulher for encaminhada para serviço de referência, ou até mesmo pode acontecer da gente ter que pedir isso na unidade de saúde também, a gente vai precisar realizar a profilaxia das ISTs, né, das infecções sexualmente transmissíveis, com medidas específicas nessas primeiras 72 horas do ocorrido. Então, a gente tem um esquema profilático recomendado pelo Ministério da Saúde, que mantém-se praticamente o mesmo, né, de 2005, para essas mulheres adultas e adolescentes com mais de 45 quilos e não gestantes, né? Então, a gente vai fazer a profilaxia da sífilis com penicilina G benzatina, a da gonorreia também, vai utilizar a ciprofloxacino em dose única, a profilaxia da clamídia também e com azitromicina e cancro, também em dose única, e profilaxia da tricomoníase com metronidazol. Então, assim, é uma carga bem grande, né, de medicações, e também vai ser feita a profilaxia pós-exposição do HIV, né? Então, tem vacinação também, hepatite B. Essa mulher vai ter que passar por todo esse procedimento de novo. Então, é bastante traumático, né? Todo esse processo que a mulher vai passar. Então, é muito importante a gente estar bastante de olho nessa paciente, no sentido dela se sentir acolhida, né? Principalmente dela se sentir bem naquele ambiente com os profissionais de saúde. E aí depois a gente vai encaminhar para acompanhamento psicológico social, né? Preencher os dados da ficha, né, de notificação compulsória, registrar todas as informações, né, nesse atendimento multiprofissional às pessoas em situação de violência sexual. Então, novamente, né, aquelas questões do prontuário que eu já tinha relatado anteriormente, com data e hora, história clínica, exame completo, né? Garantir a referência com consultas pré-agendadas também, a questão da interrupção legal da gestação, né, se for o caso, encaminhar ela para os outros serviços de saúde, caso ela opte também pela manutenção da gestação, e realizar esses registros para acompanhamento da vítima e prováveis finalidades legais, né? Então, porque se ela decidir seguir com a denúncia, ela vai utilizar esses documentos que foram feitos também pelos profissionais que fizeram esse primeiro atendimento. Então, considerando que esse é um grande problema de saúde pública, como já foi dito por Adriele anteriormente, o que a gente pode fazer, né, para prevenir? Né? Então, a gente tem que hoje, existem muitas ONGs, né, falando sobre isso, né, que inclusive essa imagem que a gente trouxe aí é do mapa do acolhimento.org, depois vocês podem dar uma entrada lá, que tem muita informação bacana, bastante acessível. Então, eles trazem aqui, né, que essa violência de gênero, né, que a violência contra a mulher, ela é uma pandemia silenciosa, né? Então, ela acontece e muitas vezes a gente não fica sabendo, e como mostraram aqueles dados anteriores, elas podem ser responsáveis por diminuir anos de vida da mulher mais do que outras doenças que às vezes a gente considera que são mais graves, não que elas não sejam graves também, mas a gente também tem que dar atenção a isso. Agora, durante a pandemia, os casos, né, os registros de violência aumentaram, então isso também é bastante importante da gente saber, com as pessoas ficando em isolamento social e tudo mais, isso aumentou. E os casos de feminicídio cresceram, né, como a gente tem acompanhado aí nas notícias ultimamente, infelizmente, né, mais um caso que se tornou midiático, né, de feminicídio, que foi aquela notícia que a Adriele trouxe no início da apresentação. Então, a denúncia, ela é muito importante, e a mulher encontrar acolhimento para poder fazer essa denúncia vai ser extremamente importante, né, porque a tendência, a gente tem uma cultura que tem uma tendência a desconfiar da mulher, a desacreditar a mulher que denuncia, né? Então, por isso que muitas acabam não denunciando, muitas acabam tendo vergonha, medo, ou se sentem culpados, ou acham que é porque mereceram, e coisas assim. E a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que mostrar para essas mulheres que elas podem ser ouvidas, porque também vários estudos mostram que, dentre as acusações de violência
Aquelas que os inquéritos descobrem que foi ou uma denúncia falsa, ou que isso não ocorreu, são minoria da minoria da minoria. Então, assim, é sempre importante a gente não desconfiar do relato da vítima, né? A gente acreditar na palavra da vítima vale mais a gente acreditar na palavra da vítima do que desconfiar dela, né? Então, é muito importante essa questão da denúncia, como também uma medida preventiva. Outra medida preventiva importante é a questão da independência financeira da mulher. Como muitas dependem de um marido que é provedor e tem filhos, elas acabam se mantendo em situações de violência, pensando nesse sustento, né? No seu sustento e no sustento dos filhos. Então, é bastante delicada essa questão também. Então, a gente tem que também, para a Organização Mundial da Saúde, enfrentar a violência sexual, e acho que qualquer tipo de violência se encaixa aí, requer a cooperação de vários setores, como a saúde, educação, assistência social e justiça criminal. Então, a saúde pública vai ampliar a atenção e a segurança a toda a população e vai enfatizar nessa prevenção, né? Você conseguir identificar quais são as mulheres que têm mais risco, né, de estar sofrendo violência doméstica. Então, você tem que garantir às vítimas de violência que elas tenham acesso a serviços e apoio adequados. Então, aqui a gente trouxe o Disque Denúncia, né? Ligue 180-180, que é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Tem no site também do Governo do Estado aqui da Bahia, e outros estados também vão ter políticas específicas, né, para as mulheres. Então, onde buscar apoio, né, vai estar tudo explicado lá. Disque 100 também, que é o Disque Direitos Humanos. Essas denúncias podem ser feitas em delegacias comuns, as especializadas, né, as delegacias da mulher, e também as delegacias de defesa da mulher. Então, existem essas medidas também para denúncia. E, por enquanto, é o que a gente consegue fazer para combater esse problema, que é um grande problema de saúde pública. Mas, principalmente, manter um olhar atento e sensibilizado, né? E poder realizar esse acolhimento da vítima. E era isso que a gente tinha para trazer hoje. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada. Boa noite. Meu nome é Eliane, sou agente comunitária do Raimundo Freire. E queria dizer, assim, relatar um fato que aconteceu. Quando você fala do olhar, né? O olhar tem que ser um olhar minucioso, criterioso. Nunca a gente chegar assim e também acreditar na primeira vez que é falado, mas sim observar, né? Olhar na vizinhança, perguntar à vizinhança, porque eu tive um fato de uma pessoa que ela disse que o marido batia nela e que ele aproveitava quando ela estava bêbada, principalmente fim de semana, né? Que eles bebiam junto. E aí aproveitava para bater nela, que ele maltratava ela, e ela me fez um relato assim que eu fiquei comovida. Mas logo em seguida eu parei e pensei, eu falei, eu não vou falar com ninguém sobre isso ainda. Eu tenho que ver se é verdade o que ela está falando. Porque, como você falou, o mínimo do mínimo é em verdade, né? E essa pessoa, ela dizia que o marido fazia isso, e depois eu verificando na vizinhança como era ela, como era ele, conversando informalmente, sem citar o que eu já tinha ouvido dela, eu ouvi que ela, às vezes, quando ela estava bêbada, ela se jogava, ela se batia nas paredes, ela se cortava para dizer que foi ele que fez isso aí, né? E ela chegou a me dizer que disse assim, olha, ele disse que se eu denunciar, ele vai tocar fogo na casa. Isso era grave, né? Eu tinha que, ao meu ver, assim, de primeira a gente já tinha que ir correndo, socorrer, dar logo uma queixa, prestar logo uma queixa, mas a gente, olhando com um olhar criterioso, a gente vai verificar se aquilo ali é verdade ou não, né? Pouco tempo depois, esse homem deixou essa mulher e foi embora, mora com outra mulher, também próximo, e ele vive muito bem com a outra, né? E ela continuou na bebida dela, na vida dela, como ela vivia. Então, assim, acreditar, mas não tomar logo uma decisão precipitada muitas vezes. Tem casos e casos, é o que eu penso, né? No meu modo de pensar. Tem casos e casos. Tem casos que você vê, você ouve comentários e você ouve o relato dessa mulher, né? E você acredita logo de cara, porque você vê verdade ali. Mas quando você pensa ali, você tem que saber o que você vai fazer
né? Principalmente o agente comunitário, que mora na comunidade, né? A gente está na comunidade todos os dias. Então, tem os caminhos para que a gente possa saber se aquilo ali procede ou não, né? Se procede ou não. E falar na hora certa, fazer a denúncia se for necessário. Se for necessário, sim, buscar ajuda, né? De uma forma, eu queria saber assim, como, agora vem a pergunta, como buscar ajuda sem se envolver, né? Porque muitas vezes também a mulher ela denuncia, mas ela denuncia o marido e depois denuncia para o marido quem foi que ajudou ela, quem foi que fez ela denunciar, entende? E muitas vezes a culpa fica em cima da amiga ou da pessoa que denunciou. Ela volta para aquele homem, às vezes porque ela gosta dele, às vezes por necessidade financeira também, ela volta para aquele homem. Tem diversos fatores que faz ela voltar a viver com aquele homem, dar uma nova chance para ele, e aí ela acaba denunciando a pessoa que a ajudou. Como fazer isso informalmente, sem se envolver com essa pessoa, assim, diretamente? A respeito do que você estava falando, de não acreditar de cara e tudo mais, nosso papel como profissional de saúde é orientar essa paciente de que tentar ajudá-la e apoiá-la a quebrar esse ciclo. Então, se ela está falando algo que é verdade ou não, não compete ao profissional de saúde. Uma vez que tiver estabelecido uma denúncia, um inquérito, quem vai apurar isso vai ser o Ministério Público. Então, se ela opta por não denunciar, então, como profissional de saúde, você tem que ter ciência de que você a informou de todas as maneiras possíveis, de que isso ajudaria, encaminhar essa paciente para um atendimento psicológico, encaminhar para o serviço social também, que às vezes a gente não consegue mostrar para essa paciente a importância da denúncia e tudo mais, e ela pode optar por não realizá-la, né? Mas aí, uma vez que, no caso, uma denúncia falsa, né, que não era o que estava acontecendo, não é a gente que vai poder definir se é verdadeiro ou não. Então, uma vez que ela não fez essa denúncia oficialmente para os órgãos de segurança, né, para o Ministério Público, que apuraria essa denúncia, entraria com as medidas necessárias, com a investigação que deve se proceder. Em relação ao envolvimento de você denunciar um caso de violência doméstica, existe, ultimamente estava tendo um movimento de falar em briga de marido e colher, se mete sim a colher, né? Então, de um vizinho ouvir uma colega com gritos, falando mais alto, ouvir briga, ouvir agressão, esse tipo de coisa, de você poder fazer denúncias anônimas, né? Então, você pode realizar denúncias anônimas se você acredita que algo assim está acontecendo, sem estar se comprometendo individualmente com aquilo. Realmente acontecem casos em que uma mulher sofre violências física, verbal, sexual, enfim, diversos motivos, e ela continua com o agressor, né? Tem a ver com aquele ciclo de abuso que a gente comentou na apresentação. Essa mulher, ela tá tão vulnerável e ela é tão manipulada, né, dentro daquele ciclo de violência, e às vezes tem outras dependências também, né, inclusive a financeira, que ela não consegue sair daquilo, e por isso que ela opta por não denunciar. Mas aí o que pode ser feito é essa denúncia anônima também. É que recentemente eu estava lendo alguma coisa que tem alguns planos de saúde solicitando autorização do esposo, no caso das mulheres casadas, para a inserção do DIU. Então, eu acho que, creio que se configura, né, um tipo de violência, até porque está dando poder ao homem sobre esse corpo da mulher. É isso? O que vocês acham sobre isso? Alguma coisa? Como é que faria nesse caso? Denúncia ao Ministério Público? Como seria a conduta nesses casos? Sim, é passivo de denúncia, sim. É violência Exatamente. contra a mulher. Ela está tentando definir os métodos contraceptivos que ela pode ou não usar, né? Então, isso encaixa em violência sexual, inclusive. Tem uma outra pergunta aqui, da Rodileide, que é em relação a um menor de idade que não consegue o consentimento de um maior responsável, se ela não pode abortar em hipótese nenhuma. Conselho tutelar, com certeza. Qualquer violência contra o menor, contra a criança ou adolescente, você precisa chamar, por exemplo, o profissional de saúde precisa chamar o conselho tutelar.
tá? Para que o Ministério Público abra inquérito e faça a investigação do caso, tá bom?